Hoje, nossa lição de número 3 se encontra na página 17 da revista. Ainda nós temos revista, Moisés? Acabaram? Infelizmente, acabou a revista. Mas aí dá para acompanhar. Aqueles que não têm, dá para acompanhar. Lição número 3, bênçãos da meditação e confissão da palavra. Autor, pastor Eliezer. Não está aqui fisicamente nessa manhã, mas está por meio da lição aqui conosco, em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição nessa manhã, Salmo de número 119, versículo 11. Vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Amém. Objetivos da nossa lição nessa manhã. Conhecer importantes práticas da disciplina cristã. Leitura, meditação, confissão da palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho melhor o que vem a ser isso. Disciplina, vamos falar um pouquinho mais novamente de disciplina cristã. Foi a primeira lição, né? Explicou, deu a introdução sobre as disciplinas cristãs necessárias para a vida de cada crente. E vamos focar hoje sobre leitura da palavra, meditação, confissão da palavra de Deus. Perceber a importância de uma vida devocional baseada no estudo constante da palavra de Deus. Super importante, irmãos. A gente não pode viver uma vida devocional onde a gente lê porções da palavra de Deus de vez em quando, só quando dá na telha. Se a palavra é alimento, como a gente sabe muito bem que ela é alimento para o nosso espírito, a gente tem que se alimentar todos os dias. Então nós vamos ver a importância disso. E no praticar, precisamos ouvir a voz de Deus em meio a tantos ruídos espirituais contrários à sua revelação. Um dos maiores desafios nos nossos dias é a gente ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é que Deus fala? É uma voz audível? É uma voz real? Como é que é isso? Mas Deus está falando todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor está falando. A gente é que não percebe, a gente é que não consegue discernir. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele faz aquele tumulto em volta para impedir que nós consigamos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala de várias formas. Ele fala através de um louvor, ele fala através da revelação da sua palavra, quando nós paramos para realmente meditar na palavra de Deus. Ele fala através da vida de um irmão, ele fala através de uma pregação. O Senhor está falando em diversos momentos, de diversas formas. E a gente, às vezes, que está disperso. Por quê? Porque a gente está ligado com muitas outras coisas. Tem tanta gente que vem ao culto, como o pastor sempre diz, só larga o corpo aqui e a alma fica vagando, a mente fica vagando por aí. E aí a gente não consegue realmente. Aí entra no culto, sai da mesma forma, porque a cabeça ficou ligada em outro lugar, ficou conectada em outra coisa que não era a palavra de Deus, que não era o culto. Nossos textos bíblicos inspirativos, Romanos 10, 8 a 11, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, e Salmos 119, do 97 ao 105. Os dois primeiros aí estão gravados aqui na revista, só o terceiro que os irmãos vão ter que ler na Bíblia mesmo. Então, como de costume, uma irmã começa, por favor, Romanos 10, versículo 8. Amém. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que esse texto está dizendo.
Primeiro, no versículo 11, ele diz que a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Mas ela, de fato, só vai estar na nossa boca e no nosso coração se nós nos enchermos da palavra. Alguém que não se enche da palavra, o que vai estar na boca e no coração dela são outras coisas que não a palavra de Deus. E assim a gente vê tantos crentes que falam de tanta coisa, menos da palavra de Deus. Por quê? Porque o coração não está cheio. Não é isso que diz a palavra de Deus? A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, quando nós falarmos, ainda que venhamos a falar de outras coisas, assuntos profissionais, lazer, alguma coisa que a gente goste também, além da palavra de Deus, mas em algum momento a gente vai estar sempre voltando para a palavra de Deus. Agora, se nosso coração não estiver cheio da palavra, dificilmente vai sair da nossa boca alguma coisa que seja de Deus. E aí no 9 ele fala, se confessar com a tua boca, olha a importância do falar, de professar, de abrir a boca. Confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aqui está a condição para a salvação. Por isso que o pastor está sempre falando. Tem muita gente que fala, eu tenho Jesus, mas quando que você confessou Ele? Quando que você falou? Quando que você convidou Ele para morar no seu coração? Não, eu tenho Jesus sim, eu creio que Ele é o Filho de Deus, mas quando que você professou para as pessoas ouvirem, para o céu ouvir e para o inferno saber também? É importante, irmãos, a palavra que sai da nossa boca, ela atinge esses três públicos. Ele atinge a pessoa que está aqui no nosso ambiente, no nosso, vamos dizer assim, no nosso espectro carnal. Ele atinge o céu ouve o que a gente fala também, e o inferno também ouve o que a gente fala, tanto de bom quanto de ruim. Então, quando alguém fala uma mentira, o céu se entristece e o inferno se alegra. Mas quando alguém fala a verdade, fala a palavra de Deus, o céu se alegra e o inferno fica desesperado. Porque tem alguém aqui professando a palavra de Deus, tem alguém proclamando o evangelho do reino. E quando a gente confessa que Jesus é Senhor, Ele é meu Senhor, e lá no meu coração eu creio de verdade que Deus o ressuscitou entre os mortos, essa é a condição para eu ser salvo. Então eu falo, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. E eu falo, Deus de verdade o ressuscitou entre os mortos. Porque tem gente que ainda tem um pouco de dúvida. Tem gente que acha que a ressurreição, eu já ouvi teólogos falando isso. Não, a ressurreição é só um modo de dizer que a ideia de Jesus que ressuscitou e ela está sendo proclamada entre as pessoas, que é só a ideia. E isso não serve para a nossa salvação. Jesus ressuscitou de fato, de verdade, num corpo. Como era o corpo dele, a gente não sabe exatamente, mas ele tinha um corpo, ele mandou Tomé tocar, ele tinha a mão furada, então ele ressuscitou corporeamente, e essa é a nossa esperança, que nós ressuscitaremos corporeamente também, nós teremos um corpo lá no céu, na vida eterna. Amém? Vamos seguir, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Uma irmã, por gentileza. Amém. Então, o importante aqui, o cerne desse texto aqui que nós lemos. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, isso aqui já quebra aquela coisa de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem textos que foram escritos pelo homem, então pode ter divergência. Não. Aqui, o apóstolo Paulo está afirmando toda a Escritura, e Escritura aqui com letra maiúscula quer dizer toda a Bíblia, toda a palavra, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
Então, a gente vê aqui claramente que todos esses aspectos aqui, toda a utilidade da Bíblia, a gente vê que não é a palavra de Deus, a última coisa que ela talvez venha fazer em nós é nos deixar confortáveis, vamos dizer assim. É claro que ela serve para consolo, para conforto na hora da dificuldade, mas principalmente ela é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Às vezes a gente chega a Cristo e a gente quer ser confortado, a gente quer ser afagado, a gente tem dificuldade com repreensão, com correção, porque a gente acha que a gente está certo nas nossas proposições mentais, naquilo que a gente acredita, naquilo que eu estou fazendo. Então, eu só quero uma confirmação. Eu venho num culto, eu quero que Deus confirme aquilo que eu estou fazendo. E se eu ouço uma palavra de repreensão, uma palavra de ensino, de correção, eu já fico chateado. Mas não, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia é útil para ensino, para repreensão, porque nós somos pecadores, irmãos. E o que um pecador precisa, o que um pecador mais precisa é de correção. Depois que nós formos corrigidos pela palavra, colocados na forma de Cristo, aí sim Deus pode confirmar a nossa caminhada. Mas primeiro o que um pecador precisa é de correção. A gente precisa ser corrigido, transformado. E depois nós sermos instruídos na justiça. Para que isso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, ela nos molda para quê? Para que nós possamos cumprir toda a boa obra de Deus. Amém? Salmo 119, 97 ao 105. Uma irmã. Uma irmã, 99. Cento e cinco, uma irmã. Amém. Então, o que nós vemos aqui? O salmista afirmando que a palavra de Deus dá sabedoria. Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder está nas mãos do Senhor. Então, se Ele se revela através da sua palavra e a gente se apropria dessa palavra, se a gente consome essa palavra, a gente se enche dessa palavra, a gente está se enchendo de sabedoria. E aí por isso que o salmista pode dizer: eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então, quando a gente se enche da palavra de Deus, a gente vai adquirindo sabedoria, ela vai fazendo a nossa mente crescer, ela vai nos fazendo crescer, porque é o próprio Deus inundando a nossa mente. A gente deixa de andar pelos nossos próprios caminhos e preceitos para andar nos preceitos do Senhor. Amém? Vamos orar pela campanha de Lucas 10, 2. Pedir para a irmã Roseli fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, podermos também orar por ceifeiros para a Tua seara, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que levante trabalhadores, Senhor. Há tantos os necessitados que precisam ainda ouvir da Tua palavra, Senhor. Há tantos que precisam ser ensinados de acordo com a Tua palavra. Por isso, Senhor, capacita, Senhor amado,
O Senhor é o Deus que chama, o Senhor levanta e o Senhor envia também, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor amado, pois sabemos que a Tua vinda está próxima, Senhor, e muitos ainda, Senhor amado, estão caminhando, Senhor, para o inferno, sem ouvirem a Tua palavra. Tenha misericórdia deles, Senhor, e levanta, Senhor, trabalhadores para a Tua seara. Que nós possamos, Senhor amado, ser esses trabalhadores, Senhor, e estarmos, Senhor, também anunciando, Senhor, as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui na nossa lição nessa manhã, as 3 primeiras lições dessa revista, do segundo trimestre de 2024, tem falado sobre as disciplinas espirituais. Quais são? Jejum, oração, meditação na palavra, estudo bíblico, adoração. Todas essas coisas que fazem parte da vida cristã. Por isso a revista, né, é série Vida Cristã, e ela vai trazer aspectos práticos da nossa vida. Aquilo que é importante para nós verdadeiramente desenvolvermos a nossa salvação. Por que tem gente que se converte e às vezes vive uma vida cristã mirrada, raquítica, por tantos anos? Porque negligencia essas disciplinas espirituais tão importantes e que devem ser diárias. Então, nós vamos entrar um pouquinho mais nisso daí. A nossa carne, a nossa natureza caída, ela não tem apreço por atividades espirituais. Você dobra o seu joelho para orar, no próximo segundo já dá vontade de levantar. Se você não está com sono nenhum, você abre a palavra de Deus para ler, você vai orar, vai meditar na palavra de Deus, daqui a pouco já dá um sono, já dá uma inquietação, sua mente começa a querer ir para outro lugar e você vai ter que ir dobrando a sua carne. Por quê? Porque a nossa carne ela não quer. Ela vai fazer um esforço tremendo para a gente não praticar as disciplinas espirituais. E como é que a gente combate isso? Como é que a gente quebra a nossa carne? Como é que a gente dobra a nossa carne? Justamente continuar forçando, praticando as disciplinas espirituais, mas principalmente por meio do jejum. Qual a importância do jejum? O jejum é para a gente se fortalecer espiritualmente? Sim. O jejum é para a gente, de repente, fazer um propósito com Deus para alcançar algo da parte de Deus, jejuar por um familiar, alguma coisa, pode ser também. Mas a principal ação do jejum, que pelo menos eu compreendo, eu vejo, é de quebrar a nossa carne. É de domar a nossa carne, é falar assim, não, eu não sou submisso a você, carne. Eu sou submisso ao Espírito. Então, o jejum, quando a gente pratica o jejum, a nossa carne ela é colocada no lugarzinho dela ali. Fica aí no seu cantinho, senta no teu banquinho aí, que não é você que está no controle aqui, não. Quem está no controle aqui é o Espírito Santo. Essa é a principal finalidade do jejum. Por que a nossa natureza caída não gosta das atividades espirituais? Porque ela sabe que aquilo vai alimentar o espírito, e a gente vive uma luta constante do espírito contra a carne. Aquele que você alimenta mais é o que vence. Então, a carne, vendo que você está querendo alimentar o espírito, ela vai fazer força para você não alimentar o espírito, para o espírito não ficar mais forte e ela perder a luta. A carne está sempre, a nossa natureza caída, a natureza adâmica, que infelizmente ainda mora em nós, ela está sempre querendo tomar o controle. É por isso que às vezes a gente não cresce espiritualmente, porque a gente não está alimentando o espírito. E o pecado, ele é basicamente um sistema de rebeldia contra Deus e tudo aquilo que é relacionado a ele. Portanto, a carne e o pecado vão sempre fazer força para nos afastar de tudo que nos aproxima de Deus. Se tem algo que te aproxima de Deus, a carne vai fazer você perder o interesse por aquilo. Ela vai fazer com que você se afaste daquilo, que você não pratique aquilo, que você esqueça aquilo, que você não tenha prazer naquilo. E aí, se você continuar nesse caminho, vai parecer realmente que aquilo não é prazeroso. Mas quando a gente começa a praticar consistentemente as disciplinas espirituais, aí acontece na nossa vida aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, mas o meu homem interior tem prazer na tua lei. E aí esse homem interior, que é o espírito, ele começa a crescer e você começa a ficar mais desejoso, você fica sedento pela palavra de Deus. O dia que você não tira aquele tempo com Deus, você sente falta, você fala, nossa, o dia hoje não foi legal porque eu não tirei aquele tempo de qualidade com Deus logo pela manhã ou em algum outro momento do dia. É isso que vai acontecendo.
com a nossa vida quando a gente vai se aproximando, vai praticando as disciplinas espirituais. O ser humano caído não gosta de nenhum tipo de disciplina e autoridade. Essa é uma outra verdade. Quando o homem peca, e na verdade, quando Satanás ele tenta a rebelião contra Deus no céu, ele inaugura esse sistema de rebeldia contra Deus e contra a autoridade. Então, a natureza caída do homem não gosta de nenhum tipo de autoridade e nenhum tipo de disciplina. Por mais que, de repente, possa parecer, não, tem um fulano que ele não é crente, não sei o quê, mas ele é muito disciplinado, não sei o quê, mas ele gosta da disciplina que convém a ele. Se for algum tipo de disciplina que vai colocar autoridade sobre ele, geralmente ele demonstra uma certa rebeldia. Essa aqui é a grande realidade, a gente vê isso desde a criança, porque a criança nasce com a raiz do pecado. E a criança, naturalmente, ela é rebelde. Ela muda conforme a gente vai educando, ela vai crescendo num ambiente onde ela vai vendo autoridade, ela vai sendo ensinada, mas existe uma natureza em nós de rebeldia contra qualquer tipo de autoridade. E quando a gente se depara com a palavra é autoridade sobre a nossa vida. E a tendência do homem pecador é não querer se submeter à palavra de Deus. Por que às vezes a gente prega para as pessoas e elas não querem aceitar Jesus? Porque elas sabem que elas vão ter que deixar de praticar as coisas que elas praticam para praticar aquilo que Deus quer da vida dela. E isso é o quê? Rebeldia. Ela não quer. Ela não quer se submeter a Deus. Ela não quer se submeter a um ser superior. Por que o ateu ele não quer, ele não aceita a ideia de Deus? Porque ele não quer um criador, ele não quer alguém que mande nele. Essa é que é a realidade. No fundo é a rebeldia. Amém, irmãos? Está tranquilo até aqui? Alguém gostaria de incluir alguma coisa? Então vamos prosseguir. Então, o que são essas disciplinas espirituais? Já foi falado na lição de número 1, no dia 7/4. Quem estava aqui, quem não acompanhou, pode ver aí pela internet ou acompanhar na revista. As disciplinas espirituais, como nós já falamos, né? Leitura da palavra, meditação, não vou me aprofundar novamente em definir o que é a disciplina espiritual, mas são todas essas práticas que a gente conhece do crente, né? Oração, jejum. Quem deve praticá-las? As disciplinas espirituais, elas são só para a liderança? Sim ou não? Só o pastor que tem que praticar as disciplinas espirituais todos os dias. Afinal de contas, ele é o pastor e é ele que tem a obrigação de orar pela igreja, pelas ovelhas, sim ou não? Só os teólogos que têm que ler a palavra, que têm que meditar, têm que se aprofundar. Ah, não, eu não gosto de ler a Bíblia não, porque é muito difícil, tem um linguajar muito complicado, muito rebuscado. Isso é coisa para teólogo, eu só leio só aqueles versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tá bom. É assim que a gente cresce espiritualmente? Não, as disciplinas espirituais são para todos. Todo crente, todo aquele que quer ser servo de Cristo, que quer seguir a Cristo, que quer se parecer com Cristo, deve praticar as disciplinas espirituais. Qual a importância dessa prática? Qual a importância de praticar as disciplinas espirituais? Que a gente vai crescendo, a gente vai se afastando daquela criatura que a gente era antes de conhecer a Cristo e vai se aproximando do ideal que Deus quer para a nossa vida, que é sermos semelhantes a Jesus. Nós vamos abandonando a vida de pecado, o pecado passa a não ter mais domínio sobre a nossa vida. As nossas crises, as nossas quedas, elas vão se tornando cada vez mais distantes uma da outra. A gente já não é mais aquela pessoa impulsiva, aquela que responde com agressividade. O nosso linguajar vai sendo transformado, nosso modo de pensar vai sendo transformado a cada dia, quando nós vamos praticando as disciplinas espirituais. A gente vai se tornando um servo melhor do Senhor a cada dia. Não é isso que a palavra de Deus diz aqui? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que a gente seja apto. Pois não, irmão Zé Carlos? Paz, irmãos. Amém. Não, eu tenho sempre observado, né, que hoje, infelizmente, né, as pessoas elas não leem a palavra de Deus, leem muito pouco. E é importante isso, né? Às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, né, às vezes até lá em casa, né? Onde é que está escrito tal coisa? Ué, lê na Bíblia.
Às vezes as pessoas querem saber as coisas, mas não procuram, né? E essa questão de ler a Bíblia. Eu, quando me converti, eu lia muito, comecei a ler muito a Bíblia, né? Depois, por um certo tempo, eu acabei deixando de ler a palavra, porque aí comecei a estudar, tal, fazer faculdade, aí deixei um pouco a palavra de lado, né? Mas chegou um tempo assim que eu me senti angustiado, e até por incentivo de um pastor na época, ele falou assim, precisa ler a palavra de Deus. Ele colocava como disciplina, e comecei a ler, meio forçado, mas comecei a voltar a ler a palavra de Deus, né, de maneira assim, de começar de Gênesis a Apocalipse. E graças a Deus, de lá para cá, não parei de ler a palavra. E quanto mais leio, mais eu entendo, mais eu vou compreendendo, né, as Escrituras. A palavra de Deus vai se revelando coisas novas a cada dia. Às vezes eu pego um trechinho, 3, 4 versículos e fico meditando em cima daquilo ali. Quantas lições a palavra de Deus nos ensina. Então, isso faz falta hoje na igreja. A gente vê o pessoal muito... assim, falando analfabeto de Bíblia, infelizmente, sabe, isso me preocupa, porque a gente tem que ler a palavra de Deus, porque é o alimento diário. Às vezes as pessoas vêm no oba-oba, mas não tem interesse em ler a palavra, eu percebo isso, né? Amém. Isso é importante, irmãos, porque quando a serpente ela chega para Eva e pergunta para ela, o que Deus falou? Aí falou, não, de toda árvore do jardim não deve tocar, e tudo mais. E aí, Satanás percebe ali qual era o entendimento que Eva tinha do que Deus falou. E ele vai onde ela não conhecia, onde ela tinha dúvida. Ele implanta a dúvida no espaço justamente, não, mas certamente não morrerás. Se ela falasse assim, não, vai morrer sim, se comer vai morrer, porque Deus falou que vai morrer, pronto, acabava a conversa ali. Mas aí foi dando brechas, e ele foi percebendo onde poderia lançar dúvida, onde havia vácuo no conhecimento dela e no que ela realmente absorveu do que Deus falou. E é assim também na nossa vida. Quando a gente não conhece a palavra de Deus como um todo, quando a gente tem só trechos da palavra de Deus, a gente pega aquilo que nos interessa, frases de efeito, aí a gente faz uma coxa de retalho entre versículos que estão na palavra de Deus e frases de efeito do fulano, a gente cria esses espaços para dúvida. Não, mas não é bem assim. Olha, veja bem. Por quê? Porque a gente às vezes conhece só trechos da palavra de Deus. E a gente tem que conhecê-la como um todo. Quando o povo de Israel sai do Egito e que Deus institui a Páscoa, ele fala assim, o cordeiro deve ser comido como um todo, deve ser comido todo. E a Bíblia é assim, a gente não pode fracionar, isso aqui eu gosto, eu vou comer, isso aqui eu não gosto, eu descarto, jogo fora. Não, a gente tem que comer a palavra de Deus como um todo. Tanto aqueles versículos, tanto aquelas partes que nos incomodam, que tiram a gente da nossa zona de conforto, que fala, nossa, eu tenho que mudar para me adequar a isso aqui, tanto as promessas que tanto nos agradam, né? A promessa é bom, mas aquilo que também mexe com o nosso ego, com o nosso interior, também tem que ser absorvido. Amém? O que acontece quando eu negligencio essas disciplinas espirituais? Acontece igual o presbítero falou, ele durante um tempo ficou sem ler e aí ele foi sentindo a necessidade, a gente vai se sentindo fraco, a gente vai ficando um crente fraquinho e quando vem as dificuldades a gente está... Aí qualquer coisa nos afasta da comunhão, qualquer coisa nos leva para longe da casa do Senhor, qualquer coisa faz a gente brigar com o irmão. É por isso que a gente precisa praticar isso diariamente. E nessa lição nós veremos 3 importantes disciplinas: a solitude, a meditação e a confissão da palavra. Vamos já para a solitude. O que vem a ser esse negócio, essa tal de solitude? O que é essa tal de solitude? Qual a diferença de solitude para solidão? Alguém poderia nos explicar de maneira rápida e concisa? O que é solitude e o que é solidão? Não? Quem já tinha ouvido falar em solitude? Já conhecia esse termo? Solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo. Já a solidão é uma condição associada à dor e à tristeza. Solitude é quando você decide
se afastar de tudo durante um tempo para meditar, para você se aproximar mais de Deus, um tempo para você repensar. Aqui a gente está falando no contexto cristão, mas você pode ter um tempo de solitude também para você pensar, não, eu quero ficar sozinho um tempo. Claro que isso não pode remeter à tristeza, não pode ser, eu quero ficar sozinho porque eu não quero mais ver ninguém, vou me fechar em casa e tal. Não, isso daí já é sinal de, sei lá, até mesmo de depressão. Mas a solitude é quando você fala assim, cara, eu estou muito agitado, eu trabalhei demais esse tempo, sei lá, às vezes uma temporada ali de final de ano, alguma coisa, e eu estou precisando ficar um tempo sozinho e meditar na palavra de Deus, me concentrar em alguma coisa, me refazer um pouco, e aí você se retira, seja por algumas horas, ou seja por alguns dias, para poder se concentrar realmente na palavra de Deus. A solidão, o estado de solidão não é quando você não quer ver ninguém, você está triste, você quer se isolar e sem, às vezes, um motivo aparente. Isso não é bom, isso é doentio. Mas a solitude não, a solitude você está consciente. Solitude é um momento de intimidade maior do indivíduo com Deus. Geralmente são nesses momentos que conseguimos ouvir a voz de Deus, receber um direcionamento claro do Senhor, receber o consolo para as aflições e lutas que estamos passando. É no momento de solitude que a gente cresce. É no momento de solitude que a gente realmente compreende a palavra de Deus. É quando você se isola e vai meditar na palavra de Deus. Você vai ler, você vai orar, você vai pensar naquilo, vai raciocinar naquilo que você está lendo. Você vai buscar a face de Deus. Eu ouvi um dia desses uma mulher, ela era católica, inclusive, e ela falando que ela estudou num colégio de freira, e tinha uma capelinha, e a freira falava, agora é o momento de oração, mas ficava lá meia hora dentro da capelinha, mas não era para orar, era para ouvir a voz de Deus, vocês vão ficar aí até ouvir a voz de Deus, e ela relatando ali que aquilo era muito bom para ela, porque ela começava a meditar na palavra de Deus e tal, e aí eu falei assim, ela é católica, mas isso é uma prática bíblica. Isso é uma coisa que a gente, como cristão evangélico, deveria praticar. Tirar esse momento realmente de ficar ali a sós com Deus. Falar, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Me ensina os caminhos para ouvir a Tua voz. É engraçado como Deus ele trata com pessoas de maneira diferente. Geralmente comigo, Deus fala muito comigo quando eu estou tomando banho. É engraçado. Quando eu estou tomando banho, Deus... Geralmente ele ministra meu coração, não sei se é porque realmente é um momento que você está ali sozinho e você está literalmente nu diante de Deus, e isso não é vergonhoso porque Ele nos conhece, né? E aí você está ali diante do Senhor e aí Deus ministra muito ao meu coração quando eu estou tomando banho. E às vezes até algumas pregações, aí tem que se enrolar na toalha, parar lá para escrever. E aí Deus fala muito comigo. E também quando realmente eu me isolo em algum lugar, quando eu estou geralmente em contato com a natureza, às vezes no meu trabalho, tem alguns momentos em que a gente está sozinho, trancado em alguma sala ou está na natureza, e eu percebo muito a voz de Deus falando comigo. Mas isso pode ser no seu quarto, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Entra no quarto, fecha a porta, fala com teu Deus em secreto. Isso é importante. Às vezes a gente pensa que é só no monte, né? E aí se cria essa coisa do monte, tem que ir no monte para ver Deus. Jesus ia para o monte, gente, porque era a forma que ele conseguia se afastar das multidões. Não é porque tem um poder especial no monte, mas é porque ele conseguia ficar sozinho, de fato, com Deus no monte. Por isso que ele ia para o monte. Não é porque tinha um poder especial no monte. Mas se a gente está numa cidade, a gente não consegue se isolar, não consegue ter um momento de solitude, de verdade, em nenhum lugar, que você vá para o monte para orar, que o monte seja, de repente, o quintal da sua casa, um terreno que você conhece, um lugar, uma casa que você tenha afastada da cidade, mas que a gente tenha esse momento de solitude. Amém? Pois não. Esse tempo, né, de solitude, ele está muito relacionado com a oração e com a leitura da palavra. Porque se a gente ficar sozinho e não meditar na palavra e não, né, ter esse relacionamento com Deus na oração, o pensamento começa a vir um monte de coisas que não tem nada a ver, né? E
às vezes até começa a lembrar de coisas que vão trazer a solidão ao invés de... Então, a gente precisa... A lição anterior falou de jejum, de oração, né? As disciplinas da lição anterior. Mas a gente precisa ter esse contato, realmente, esse momento de solitude, de estar em isolamento, mas para ter comunhão com Deus. E aí a palavra precisa estar, né, guardada no nosso coração, como diz o Salmo 119, 105. E nós precisamos, com os nossos ouvidos abertos, para ouvir a voz de Deus. Amém. O ponto 2, né, da lição, ele vai falar justamente sobre isso. Vai fazer esse link desse momento de solitude com a meditação. Aí, quando a gente entrar no ponto 2, eu vou dar mais uma aprofundada nisso aí. Mas a senhora já adiantou e é bênção. Realmente, o momento de solitude não é para a gente simplesmente se isolar, ficar lá, vou me isolar de tudo, vou fugir da realidade. Não, não é uma fuga da realidade, mas sim um afastamento para se conectar com Deus. E como que a gente se conecta com Deus? Através da palavra e da oração. Todos os grandes homens de Deus tinham essa prática. Todos os homens de Deus, quando eles precisavam buscar mais de Deus, eles precisavam se afastar de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque alguns estavam em meio a guerras, alguns estavam em meio a necessidades do povo, o povo estava apertando, outros estavam em meio a conflitos internos mesmo, necessidades que eles tinham. E todos eles, se a gente olhar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em algum momento ele tinha que se isolar para buscar a Deus de maneira... É muito bom buscar a Deus com os irmãos, é muito bom louvar a Deus junto com a congregação. Mas a gente também precisa ter esse tempo de intimidade com Deus, a gente precisa desenvolver esse tempo de intimidade com Deus, como esses grandes homens de Deus. O próprio profeta Elias, quando ele estava fugindo, é engraçado que aquele momento que ele estava na caverna era um momento de solidão. Por quê? Porque ele estava com medo, ele pediu a morte, ele falou, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados, Jezabel está querendo me matar. E aí ele vai para a caverna para se esconder, para fugir da realidade. E apesar disso, como ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ali naquele momento da caverna, aí vem terremoto, vem o fogo, e ele achando que Deus ia falar com ele por meio daquilo ali, e Deus vem numa brisa suave e fala com o profeta. A voz de Deus estava na brisa suave. Então, do momento de solidão, no momento de dificuldade, Deus transformou no momento de intimidade com o profeta Elias, e aí renovou o profeta ali, deu nova direção para ele, e ele conseguiu continuar a sua caminhada. Amém? Jesus praticava não somente a vida de oração, mas também em solitude. Embora Jesus amasse estar com pessoas, como eu falei aqui, é sempre bom estar aqui louvando, adorando a Deus junto com os irmãos, mas ele precisava se ausentar daquele barulho, do burburinho das multidões, exatamente para ouvir a voz do Pai e alinhar o seu coração com o coração e a vontade do Pai. Ele precisava, nos momentos, ele multiplicou os pães e peixes e daqui a pouco ele precisou se isolar para poder falar com o Pai. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está no meio, mesmo no meio do povo de Deus, e Deus está operando, está fazendo grandes coisas e tudo mais, e às vezes é uma tendência a gente não conseguir ouvir um direcionamento claro de Deus. Tá bom, já fizemos isso, vocês já fizeram isso, agora eu quero que vocês façam uma outra coisa. E se a gente não tirar esse tempo para ouvir a voz de Deus, a gente continua num caminho e Deus já falou, não quero mais, eu quero que vocês façam uma outra coisa agora. Mas a gente está no meio da muvuca, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, o direcionamento claro de Deus. Então, a gente precisa, a todo momento, depois que a gente tem aquele momento agradável com os irmãos e tal, mas a gente precisa do nosso tempo com Deus sozinho para ouvir a voz dEle, ouvir o direcionamento dEle, para que as coisas que a gente faz para o Senhor também não ganhem um espaço no nosso coração e comece a virar soberba, que às vezes acontece muito. A gente faz uma coisa grandiosa, os jovens, por exemplo, fizeram aí o Circo da Alegria, foi uma bênção lá no impacto de carnaval e tal, mas aquilo ali não pode de maneira nenhuma, foi porque nós fizemos e tudo mais. E quando é que Deus não deixa que a soberba suba no nosso coração? Justamente quando, depois de fazer coisas grandiosas, a gente vai lá e se humilha diante dEle.
Aí Jesus ia lá para um cantinho dele e orava ao Pai, e tinha novamente a direção do Pai, o Espírito Santo ministrava o coração dele. E é esse o grande segredo para nós. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus, por isso que nós precisamos de um tempo para ouvir a voz de Deus. E às vezes também quando a gente está em muitas lutas. Tem gente que está passando por lutas, aflições e dificuldades, e ela às vezes quer continuar no combate, e ir sacando a espada, e combatendo, e lutando, não, porque eu vou vencer e tal. Às vezes o que está faltando é tirar um tempinho, a sós com Deus. Falar, Senhor, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo, Tu sabes de todas as coisas. E aí a gente tira esse tempo a sós com Deus, e Deus dá um direcionamento, às vezes uma coisa simples, que está na nossa frente, a gente não percebe. Pois não, irmão Jaime? Eu vi um testemunho de um pastor, e ele teve uma revelação, estava falando com a ovelha reclamando que Deus não falava com ele, e nunca me fala com ele, e ele teve uma revelação. Eu pedi para ele, mas há quanto tempo que você está acordando às 5 horas? Diz que o cara se assustou, como é que o senhor sabe? Você está acordando às 5 horas? Sim, e o que você faz? Deus quer falar contigo, 5 horas, você trata de estudar, ler a palavra. Pois é. Teve um momento, uma época na minha vida também, eu tinha um carro e 3h30 da manhã disparava o alarme do bendito carro. E eu estava começando a caminhada com Cristo, né, retomando, na verdade, estava voltando para Jesus, e eu não entendia. Aí eu morava num prédio, no primeiro andar, eu descia na garagem, olhava, não tinha nada, abria o carro, geralmente tem uma borboletinha, alguma coisa que dispara o alarme, não tinha nada, desligava o alarme e voltava a dormir. Passava o dia todo, o carro não disparava o alarme, uma benção. 3h30 da manhã, no dia seguinte, o carro, na terceira vez, eu entendi. Eu falei, olha, acho que Deus está querendo que eu ore. Aí, quando eu acordei, fui lá, desliguei o alarme, aí eu orei. Entendeu? Então, assim, às vezes é Deus realmente nos despertando para alguma coisa e a gente não entende. Deus está querendo falar. Assim como foi com Samuel. Ele achando que era o profeta Eli, mas era a voz de Deus. Samuel, ele acordava lá, profeta, que o senhor falou comigo? Não, não sou eu não. Ele voltava a dormir, mas era Deus chamando ele para conversar. Hoje, em meio a tantos ruídos, as pessoas não estão acostumadas à solitude, têm dificuldade de aquietar o coração. Irmãos, é muito difícil. Às vezes a gente chega no culto e a gente está na correria, principalmente no culto no meio de semana, culto de quinta-feira. Quantos não vêm direto do trabalho ou passam em casa rapidamente e vêm para o culto, mas ainda vêm com a mente, com aquilo que deixou lá fora, com o trabalho, com as coisas que tem que fazer. E aí é difícil realmente você conectar o seu coração ao coração de Deus, a ouvir a voz de Deus no culto. Mas a gente precisa desenvolver isso, pedir que o Espírito Santo nos ajude para que a gente possa desconectar de tudo. Os problemas vão continuar lá, mas se a gente conectar a nossa mente ao que Deus está falando, Deus vai dar o direcionamento certo, Ele vai oportunizar para que a gente possa resolver os problemas sem tantas dificuldades e sem tantos sofrimentos. Os problemas, como eu disse, o problema vai continuar lá. Se a gente está com problema de enfermidade, um familiar, alguma coisa, a enfermidade às vezes continua lá. Pode ser que Deus não cure naquele dia, mas Ele vai nos capacitar a passar por aquele momento de crise, de enfermidade, com mais disposição, com bom ânimo. Não é isso que Deus falou para Josué? Tem de bom ânimo, né? Coragem. Então, o gigante continuava lá na terra. O gigante não ia sair da terra assim, só na conversa. Mas o que Josué tinha que ter? Bom ânimo. E quem é que dá esse bom ânimo? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que nos capacita? Um ambiente extremamente barulhento demonstra caos, desordem. Isso não é saudável, dificulta que tenhamos discernimento da voz de Deus. Então, aqui, não dá para ver muito bem, mas aqui é a Bolsa de Valores. Será que vocês conseguiriam orar, se concentrar, ouvir a voz de Deus no meio da Bolsa de Valores, aqueles caras com 2 telefones aqui, falando aqui, não sei o que, não tem condições. E aqui é uma casa, acho que a mãe é essa aqui, desesperada, os moleques estão tocando terror aqui, e uma desordem total, e realmente é difícil que a gente consiga ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Então, o que é preciso? Aqui é o local de trabalho dessas pessoas.
se ele quiser orar, se ele sentir de Deus alguma direção e tiver que falar com Deus, ele vai ter que procurar um banheiro, um lugar, uma sala fechada para ele falar com Deus. E na casa, irmãos, a gente precisa começar a ter disciplina, né? Se a gente quer que a nossa casa não seja um caos, que Deus possa se revelar, que a nossa casa possa ser um local de bênção, onde a gente sente a presença de Deus, a gente tem que ter disciplina. Então, essa mãe aqui com um monte de filhos, ela vai ter que buscar aqui uma sabedoria de Deus para estabelecer limites para a molecada, mandar eles arrumarem as coisas, os brinquedos e ter horário para as coisas e tudo mais, para que a casa ande de uma maneira que tenha ordem e você consiga sentir a presença de Deus na sua casa. Porque tem gente que não consegue sentir a presença de Deus no seu lar. E o nosso lar tem que ser uma agência do céu. O lar é o lugar onde, depois de um dia de combate lá fora, a gente chega em casa e tem a paz. Se na nossa casa não tiver paz, aí é complicado, né? Então fica difícil realmente ouvir a voz de Deus em casa ou num ambiente de caos. Aí imagina numa igreja, então, que a gente vê os vídeos por aí na internet, tem igreja que é um caos, né? Eu fico pensando, poxa, é difícil até sentir a presença de Deus naquele ambiente ali, mas aquelas pessoas estão ali, diz que sente, ok, eu não conseguiria no meio daquela desordem toda ali. Por isso que o apóstolo Paulo fala, fazer tudo com decência e ordem, porque Deus gosta da ordem, Deus gosta da decência, Deus gosta da organização, né? Para que a gente possa se conectar com Ele. Há uma profusão de vozes, ou seja, há muitas vozes falando por aí. E isso é uma estratégia de Satanás para deixar as pessoas propositalmente confusas. Gente, tem muita coisa falando, tem muita gente falando na internet, tem muitas vozes falando, tem muitas pregações, muitas doutrinas, muitos dogmas, muita informação. A gente vive na era da informação. Você abre o celular, você recebe coisa ali no Instagram. Essa coisa desses videozinhos de 30 segundos, 1 minuto, você ouve um recorte de uma pregação de alguém, no final do dia você fala, não, eu ouvi, alguém falou tal coisa assim, eu gostei bastante, mas você nem se lembra quem falou. Isso acontece só comigo ou acontece com mais alguém aqui? Você ouviu um trecho de uma pregação de alguém, você até gostou, mas você não sabe mais no final do dia se foi o Luciano Subirá, se foi o Hernandes Dias Lopes, se foi o não sei o que lá. Você sabe que alguém falou alguma coisa. E fora as outras coisas que, se bobear, a gente vai dando... A gente não sabe de onde vem. Por exemplo, tinha uma época que tinha uns irmãos da igreja que falavam assim, nossa, eu gosto muito de ouvir o Leandro Carnal, não sei o quê. Eu falei, como é que é, meu irmão? Leandro Carnal, cara, tá repreendendo. Não, ele fala umas coisas até da palavra de Deus. Eu falo, misericórdia, gente, misericórdia. O nome do cara já não é Carnal à toa. Por quê? Porque no meio de tudo, você fala de Jesus, ele fala do apóstolo Paulo. Teve uma vez que ele, muito sagaz, ele falou assim, não, eu admiro muito a pessoa que tem fé, eu gostaria de ter essa fé das pessoas, não sei o quê. Aí, a partir dali, ele ia desconstruindo a fé de uma forma tão sutil que você ia, porque o cara fala bem, posta a voz, não sei o quê, ele ia desconstruindo a fé. No final, se você fosse bobo, você caía na lábia dele. E aí você estava com dúvida com relação à sua fé. Ele primeiro elogiou a pessoa que tem fé, mas depois, ao final da história ali, ele mostrou que ele estava querendo dizer que quem tinha fé era uma pessoa com fraco entendimento, era uma pessoa ignorante, uma pessoa boba, entendeu? Então, ele estava querendo dizer que ele até gostaria de ser bobo igual quem tem fé, mas ele não consegue ser bobo assim. E aí você fica, realmente, não sei o quê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas vozes, e 1 Coríntios 14:10 diz, há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Nada do que você ouve por aí é à toa. Nada, nada, nenhuma música, nenhum filme, tudo tem um propósito. Cada voz que você ouve, cada informação que chega até você tem um propósito e tem uma fonte. E só existem 2 fontes, a fonte do céu e a fonte do inferno. E aí você tem que tomar cuidado para quem você está dando ouvido. Qual é a fonte, qual é a origem daquilo ali? O que é que inspira aquele autor para compor aquela música? Quem é que inspira?
Será que é Deus que está inspirando ou será que é o inimigo que está inspirando? E aí você, sem perceber, você está ouvindo coisas, ouvindo, e aquilo está passando do teu subconsciente, está caindo lá no teu coração, e daqui a pouco você está ansioso, você está com medo, ou você está nervoso, você está com raiva, e sem saber por quê. Porque aquilo está passando do teu subconsciente, está passando ali da tua área de raciocínio lógico e está caindo direto no teu coração. A música tem esse efeito. A música, ela rompe barreiras. Você não ouve uma música prestando atenção em cada palavra que ele está dizendo. Eu não sei o que, não. Você ouve a música, a melodia vai indo, não sei o que, aquela palavra vai indo, daqui a pouco ela está formatando o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Por que falam tanto desse negócio de sertanejo universitário? Porque essas músicas é só trair, beber, não sei o quê. Por que o comportamento das meninas no mundo, na balada, está pior do que dos rapazes de antigamente, de sair, de beijar um monte, de não sei o quê? Por causa dessas músicas. Elas vão entrando, vão passando e vão formatando o comportamento. Então a gente tem que tomar cuidado com as vozes que a gente tem ouvido. Muitos cristãos desviados, realmente. Você já experimentou ou tem experimentado o silêncio da quietude? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Ou os muitos ruídos do dia a dia não lhe têm permitido ouvir a voz de Deus com clareza? Eu confesso aos irmãos que todo mundo, né? A gente está aqui nesse mundo e a gente é atacado o tempo todo. E não é todo dia que eu estou, né, naquela sintonia com Deus. Tem dias que quando eu vou me dar conta de que eu estou sendo pressionado pelas coisas que estão em volta, já é de noite, eu falo assim, meu Deus do céu, eu fiz um monte de coisa hoje, tudo no automático, e as coisas vindo como uma avalanche de dificuldades, de crises, e às vezes a gente só percebe que não orou, ou orou rapidamente, porque acordou já na correria, foi trabalhar na correria, e aí lá no final do dia você percebe, nossa, não tirei um tempo com Deus, não tive um tempo de qualidade com Deus, e isso faz diferença no nosso dia. Às vezes a gente não busca às vezes a direção de Deus para resolver um problema, vem o problema, você já sai resolvendo, e aí você tem dificuldade para resolver aquilo, quando você vai ver, poxa, poderia ter orado antes para poder resolver isso, talvez teria evitado tanta coisa, né? Então, eu vejo essa dificuldade, esses ruídos em forma de demandas, de pressão. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. São os ruídos que impedem a gente de ouvir a voz de Deus. Os irmãos também têm vivido isso, têm sentido isso. As crises no nosso país, as notícias ruins todos os dias, aumento de preço de coisa e mercado e esse monte de doença. Mas se a gente parar, falar, Senhor, eu sei que o Senhor continua no controle de tudo. O Senhor continua sendo o Senhor. O Senhor tem um propósito com todas as coisas. Aí o nosso coração, ele diminui a batida e volta para a batida na medida do que Deus quer para as nossas vidas. A gente não pode se deixar levar por essas pressões do mundo aí. Em cima daquilo que o irmão falou, né? Todos esses momentos que a gente está vivendo, né? De medo, de insegurança e tantas coisas, muitas vezes, muitas vozes que a gente ouve, né? E muita informação. E é importante esse momento de solitude, né? Solitude, de estar a sós com Deus. Porque é o momento que você baixa a poeira e você começa a meditar. Claro que é importante aquilo que a irmã disse, você ter a base da leitura da palavra de Deus, ter a palavra de Deus no seu coração. Mas é importante hoje, e a gente só vai sobreviver esse tempo se a gente realmente tiver esse momento na presença de Deus, né? Buscar Deus, né? Constantemente, ter um momento a sós com Deus, para poder passar esse momento, porque às vezes se você ficar dando muito ouvido a muitas coisas, você fica louco, você entra em parafuso, porque eu penso assim. Então eu principalmente, né, eu abri o meu celular, era tanta coisa, e eu fui eliminando essas coisas, sabe? Eu particularmente, eu não assisto mais jornal,
é pessoal meu, né? Lá em casa eu não assisto mais jornal de espécie nenhuma, né? Não assisto, né? É importante você estar por dentro das notícias, às vezes, mas eu decidi, não me faz falta, né? Então, eu fico sabendo por outros meios as notícias que acontecem, né? E muitas coisas eu fui eliminando, e vou me absorvendo da palavra de Deus, das coisas de Deus, porque os tempos são difíceis. Se você não tiver esse momento com Deus, vai ser difícil você passar. Eu acho assim, né? Muitas vezes, irmão, a gente fica se antenando das coisas ali, das notícias, da política, da guerra e não sei o quê, como se quanto mais informação a gente tivesse, a gente ia modificar aquilo ali. Não, aquilo vai continuar sendo, a guerra vai continuar tendo lá, a política vai continuar podre, não sei quem vai roubar, não sei o quê. E só serve para a gente ficar agitado por dentro e distante de Deus, né? Vamos dar uma caminhada aqui. Então, a disciplina da meditação. A primeira foi a solitude, ficar sozinho. E agora a outra que é junto com ela, que é a meditação, interiorizando a palavra de Deus. Interiorizar ou internalizar são sinônimos que definem como o ato de adotar de modo consciente ideias, práticas, padrões. Isso é de modo consciente. Se o inimigo é sujo e ele tenta de modo sutil, por meio de músicas, filmes, formatar aquilo que você faz, Deus não. Ele quer que de modo consciente você leia a palavra, medite nela, veja que a palavra é verdade e aquilo vai sendo internalizado em você. E como é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente tira esse tempo de solitude com Deus e o tempo de meditação, como a irmã Rose falou aqui no começo. A meditação cristã, tão presente e estimulada na vida de tantos homens e mulheres da Bíblia, é esvaziar-se do que é terreno para encher-se do que é celestial. Na meditação cristã, temos por base o texto bíblico. A gente não vai meditar sobre teorias, filosofias, não sei o quê, não. A gente vai meditar no texto bíblico. A gente vai ler o que Jesus falou, a gente vai ler provérbios, a gente vai ler os salmos, a gente vai ler sobre a vida de Davi, vai ver, poxa, ele errou aqui por causa disso, disso e disso. Os erros dos homens de Deus, irmãos, estão na Bíblia para que nós não venhamos a errar com os mesmos erros deles. Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, da antiguidade, um dos mais sábios que pisaram na terra, errou por quê? A Bíblia vai dizer, porque ele adquiriu muitas mulheres, ele se deixou levar pelas riquezas, ele quis agradar gregos e troianos, né, nosso popular aqui, quis agradar todo mundo, então levantou altar para Baal, para Moloque, não sei o que, quando ele foi ver, estava adorando esses deuses. Então, muitas vezes, para a gente não desagradar a Deus, a gente vai ter que desagradar pessoas. A gente quer, não, por exemplo, vem um parente em casa, aí, eu posso comprar uma cerveja? Não, não pode não, aqui em casa não entra cerveja não. Nunca mais volto aqui, que pena, por causa da cerveja, então a cerveja vale mais para você do que a minha amizade. Sabe, são essas coisas, aí, não, crente é chato, não sei o quê, às vezes entendeu? Na sociedade contemporânea, isso aqui, esse autor Richard Foster, eu achei muito interessante, o pastor colocou na lição e eu trouxe de novo aqui. Na sociedade contemporânea, nosso adversário, Satanás, né, ele se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. A Bíblia, muitas vezes, nos mostra que o segredo está na simplicidade, está no equilíbrio, né? E o diabo não, ele quer que a gente se importe com a grandeza, com a quantidade, multidões. Se você tiver muitos seguidores, né, hoje em dia com esse negócio de rede social, então números, a igreja só é uma igreja abençoada se ela tiver um montão de fiéis. Você tem que ter muitos amigos e não sei o quê. E não, muitas vezes não. Às vezes na simplicidade, Deus está falando com a gente, né? Então ele quer ruído. Você pega uma cidade grande, separa o carro, o sinal está vermelho, ele ficou verde, já tem gente com a mão na buzina. Então você já sobe a ira ali no seu coração. Ruído de todo tipo de jeito, pressa, a gente tem a tecnologia para facilitar a nossa vida, mas a gente está cada vez com menos tempo para fazer as coisas. Então, pressa o tempo todo e multidão.
e aí nisso ele vai vencendo a gente, vai tirando a gente do propósito. Uma das maiores dificuldades na meditação são as distrações. Então, algumas dicas importantes para quem tem dificuldade para tirar um tempo para Deus. Reserve um momento para você, um momento ao longo do dia para se desligar do mundo externo, é super importante. Seja antes de iniciar o seu dia, seja ao final. Eu não gosto muito de que esse tempo seja no final do dia, porque eu fico com sono e aí não dá certo. Então, às vezes, ou no início da manhã ou no meio da tarde, para ter esse tempo com Deus. Encontre um local calmo. Recomendado separar um espaço onde você possa se sentar com um pouco de tranquilidade, onde ninguém vai ficar te incomodando. De preferência, deixa o celular para lá. Leva só a Bíblia, você não precisa do celular nesse tempo aí. Escolha uma postura confortável, não precisa ser aquela postura de lótus, né? O cara, para meditar, tem que ser assim, fazer nada disso. É um tempo que você vai estar com Deus, você pode estar sentado. Se você quer orar de joelho em algum momento, mas de fato que você consiga ter ali, estar numa postura confortável para falar com seu Pai. Foco e concentração. Peça ao Espírito Santo que esteja iluminando a sua mente e seu coração. Irmão, se o Espírito Santo não agir na nossa mente, no nosso coração, a nossa cabeça vai voar, vai devagar, vai para outro lugar que não seja ali aquele momento com Deus. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo, tira da minha mente, purifica a minha mente de todo pensamento que não seja de ti. Leva o meu coração e a minha mente cativos ao trono do Pai, para que a gente possa realmente estar conectado com Deus. A meditação é comum no Oriente, por isso vamos encontrar várias referências bíblicas, lembrando que Israel fica no Oriente, então algumas práticas deles se assemelham muito às religiões orientais. Por exemplo, a meditação, essa coisa de se concentrar, mas na meditação cristã não é igual à meditação esotérica, que você vai fazer conexão com o seu antepassado ou com seres celestiais, não. É meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando. E a confissão da palavra, para finalizar aqui, a confissão da palavra, um poder dentro de nós. Como nós lemos aqui, a palavra está perto de vós, a palavra está dentro de vós. Romanos 10, 8, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A Bíblia diz, há diversos textos, onde a palavra de Deus mostra que a palavra que sai dos nossos lábios tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3,10. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, Romanos 10, 9, a gente já leu aqui. O Evangelho dentro de nós é poder de Deus. O Evangelho em nossos lábios é poder de Deus. Quando nós declaramos bênção, aquilo, se estiver alinhado com a vontade de Deus, aquilo de fato acontece. Só que o que acontece? Alguns segmentos aí deturparam isso. Algumas pessoas pegaram as verdades bíblicas e falaram, aquilo que você falar vai acontecer. Se você não duvidar, tudo e qualquer coisa que você declarar com fé, isso vai acontecer. Então, passou um carro ali importado, você fala, eu determino, eu profetizo que isso vai ser meu. Você passa na frente de uma casa bonita, eu profetizo que essa casa um dia vai ser minha. E aí eles foram angariando seguidores com isso. Por quê? Porque isso toca no coração do homem, na vaidade, na avareza, no desejo pecaminoso no coração do homem. Aí diz que o crente não pode ficar doente, fala, não, você tem que repreender a enfermidade e de fato ela vai embora e tal. Esse ensino equivocado ficou conhecido como confissão positiva e deu origem à teologia da prosperidade. E o principal nome desse movimento é Kenneth Reagan. Muitos irmãos conhecem. Então, as igrejas neopentecostais abraçaram isso. Não, se você determinar, se você falar, isso vai acontecer. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico diz que se nós usarmos a palavra de acordo com a vontade de Deus, isso vai acontecer, de acordo com a vontade dele. Não se trata de confissão positiva. Ao contrário do que a confissão positiva ensina, a Bíblia diz que devemos orar para que seja feita a vontade de Deus. O próprio Filho de Deus falou, Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice.
Jesus não falou, não, vai passar esse cálice mesmo e não quero fazer. Não, ele falou, se for da tua vontade. E como é que a gente ora de acordo com a vontade de Deus? Quando a gente conhece a vontade de Deus, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente está em comunhão com o Pai. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A gente precisa manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É conhecê-la de fato e falar de acordo com aquilo que Deus falaria. A gente tem que falar a palavra da verdade de acordo com o que Jesus falaria. Por exemplo, quando a gente amaldiçoa pessoas, fala assim, isso é um endemoniado, isso vai para o inferno, e não sei o quê. Jesus não falaria isso. Quando os apóstolos quiseram pedir para que Deus mandasse fogo do céu sobre os samaritanos, Jesus falou, vocês não sabem de que espírito sois? Então, a gente manejar bem a palavra da verdade é conhecê-la de fato e falar aquilo que Jesus falaria. Por essa razão, a palavra de Deus precisa ocupar o nosso coração, assim conhecemos a vontade de Deus e alinhamos o nosso coração com a vontade dele. Foi aquilo que eu falei aqui. Jesus usou o poder da palavra para derrotar Satanás. Ele não apenas saiu citando textos, mas ele conhecia realmente a aplicação correta daquele texto. Ele não simplesmente falou, só de pão viverá o homem. Não, mas ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele sabia o que estava falando. Ele não simplesmente tinha palavras de efeito contra o diabo. Permanecer na palavra, meditar na palavra e guardar a palavra. São conselhos do salmista para todo aquele que deseja vencer o pecado. Então, é permanecer, meditar e guardar a palavra. E eu poderia aqui também colocar o praticar, né? O permanecer, para ele ali, é o praticar a palavra. Você consegue perceber a diferença entre confissão da palavra para salvação e confissão positiva ensinada por parte de grupos evangélicos? Então, não é simplesmente determinar, dizer que vai ter aquilo, que vai acontecer, não. Confessar a palavra é falar aquilo que Deus falaria, aquilo que Jesus falaria. Amém, irmãos? Para concluir essa lição nessa manhã, nós vimos aqui a diferença entre solitude e solidão, nós vimos a diferença entre meditação na palavra de Deus e meditação esotérica oriental, são coisas totalmente diferentes, e nós vimos a diferença entre confessar a palavra de Deus e a heresia da confissão positiva, que é ensinada nas igrejas neopentecostais por aí e alguns outros grupos. Não nos deixamos enganar, solitude não é solidão, meditação não é coisa de religião oriental ou esotérico e confissão da palavra não é confissão positiva. Compreenda isso e pratique, que você vai experimentar um renovo em sua vida espiritual. Se nós quisermos crescer na presença do Senhor, se nós quisermos crescer como cristãos, aprender a cada dia mais, a gente precisa praticar as disciplinas espirituais que o Senhor tem nos mostrado. Amém, irmão?